Você sabia que algumas patologias elas tendem a aumentar de acordo com as estações do ano? Por exemplo, hoje eu quero falar um pouco para você sobre as patologias que acabam atingindo a população em geral, principalmente os idosos, no tempo mais frio. Nós sabemos que por esses dias está muito frio. Hoje mesmo nós tivemos uma temperatura aqui na minha cidade, eu moro em Barretos, tivemos uma temperatura de 4 graus. Para nós é muito frio, porque a nossa temperatura aqui na cidade normalmente é 30, 34, 30, até 38 graus. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho para você sobre essas patologias. E uma delas que eu quero falar hoje, quero falar sobre o edema agudo de pulmão. Nós sabemos que o edema agudo de pulmão é uma emergência médica, tá? A equipe de enfermagem precisa saber lidar com uma situação dessa que requer cuidados de enfermagem precisos e também cuidados médicos precisos. Então, hoje eu quero falar para você sobre a intervenção no edema agudo de pulmão. As intervenções de enfermagem no edema agudo de pulmão. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem. Ó, já deixa o seu like nesse vídeo, porque vai compensar muito. E também já clica no botão vermelho do lado e se inscreva no meu canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu não fiz nem roteiro, porque eu quero, na verdade, bater um bate-papo aqui com você e te explicar algumas coisas. Quando nós falamos do edema pulmonar, nós temos dois tipos. Nós temos o edema agudo pulmonar cardiogênico e o não cardiogênico. O edema agudo pulmonar cardiogênico, ele é muito característico porque alguns pacientes irão apresentar alterações no eletrocardiograma, é traçado um eletro de 12 derivações, tá? O paciente, ele irá apresentar pele fria e pegajosa, irá apresentar roncos, tá? Nos dois casos do edema, tá? Porém, tem algumas particularidades que nós precisamos atentar. E no edema cardiogênico, pode ter também aumento da troponina, porque alguns pacientes infartam e fazem edema agudo de pulmão. Por quê? Porque existe uma sobrecarga no ventrículo esquerdo, tá? Existe uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, tornando ele insuficiente e com isso causando a congestão pulmonar. Por quê? O coração, ele manda o sangue para o pulmão para ser oxigenado e acontecer a hematose lá. Porém, quando o coração está insuficiente, quando ele não tem força para puxar o sangue de volta, porque o coração ele funciona como uma bomba, né? Fazendo a sístole e a diástole, né? Ele faz a sístole, diástole, tá? E com isso ele age como uma bomba. Manda o sangue para o pulmão, lá no pulmão é oxigenado, volta para o coração de novo. Por quê? Lá no pulmão ele vai fazer o que nós chamamos de hematose. Porém, quando o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, quando ele sofre um infarto agudo do miocárdio, quando ele tem uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, o sangue vai lá para o pulmão, porém, na hora de retornar, vai ficando um pouquinho do sangue no pulmão, nos alvéolos. Vai encharcar a parte vascular do pulmão, os alvéolos vão se encharcar, com isso vai causar o edema agudo pulmonar cardiogênico. E o que é isso? O alvéolo vai estar encharcado de líquido, de sangue. E o paciente, ele sente como se ele estivesse afogando. Então essa é a fisiopatologia, explicando de uma forma bem simples para você, edema agudo pulmonar cardiogênico. Agora eu vou te explicar do não cardiogênico. O não cardiogênico, tendo muito agora, principalmente por conta do Covid. O não cardiogênico ele é causado por alguma patologia. Ele pode ser causado por infecção pulmonar, como uma pneumonia. Ele pode ser causado também quando o paciente é hemotransfundido, tem alguma reação ao sangue, né? Uma reação anafilática ao sangue, e pode ter também edema agudo pulmonar, tá? Então, esses que eu estou dizendo agora são os não cardiogênicos. Porém, o tratamento é muito semelhante para os dois. Um modo também de diferenciar o cardiogênico e do não cardiogênico, no edema agudo pulmonar cardiogênico, o paciente vai apresentar pele fria, aquela sudorese fria, tá? Já no não cardiogênico, ele não vai apresentar essa sudorese desta forma. A pele dele está um pouco mais quente. Porém, os dois irão apresentar roncos, queda de saturação. A gasometria, você vai coletar uma gasometria desse paciente, ele vai ter um aumento do PCO2 e um abaixo do PO2, tá? E porque ele está tentando compensar, ele está tentando respirar e com isso o PCO2 aumenta muito. Taquipneia, ele começa a respirar rápido, acelerado, né, para tentar compensar, e com isso ele elimina muito o O2 e começa a reter muito o CO2, tá? Então é muito importante nós da enfermagem realizar uma coleta de gasometria arterial desse paciente já na chegada dele. Ele vai chegar apresentando roncos, ele não vai conseguir deitar, seja o edema agudo pulmonar cardiológico ou não cardiológico. Esse paciente ele não consegue deitar. Então,
nós da enfermagem vamos deixar ele com o leito elevado, tá? Acima de 45 graus, deixar esse paciente quase sentado. Vamos ofertar oxigênio para ele, porém, todo o material de intubação precisa estar preparado. Ambu precisa estar preparado e testado. Laringoscópio, preparado e testado. Tubo, preparado e testado. Você já vai testar o seu tubo. Como eu estou falando de adulto, nós vamos testar um tubo de 7,5 ou um tubo 8,5. A gente não vai pegar um tubo menor que isso, tá? Tubo 7, não. Esse paciente, no momento da intubação dele, normalmente com edema agudo de pulmão, ele vai apresentar uma secreção rósea. Na hora que o médico acaba de intubar, né? É lógico, gente, que não são todos os casos de edema agudo de pulmão que vai intubar. Mas normalmente eu estou contando da minha experiência, do que eu vivo, do que eu vivi na sala de emergência. No momento que intuba esse paciente, que o tubo vai lá para o pulmão, o que acontece? O paciente ele começa a tossir e começa a vir secreção roseada, parecendo sangue no tubo. O que é isso? Isso é indicativo de edema pulmonar, é muito característico, tá? Então, precisa estar com o aspirador preparado, porque intubou, vai começar a vir aquela secreção rosa avermelhada e já vai ser necessário aspirar o tubo desse paciente. Muito importante isso. Então a enfermagem precisa estar ligada. Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, até me desculpa, porque eu empolgo, eu gosto muito de urgência e emergência. Mas a enfermagem precisa estar ligada para esse evento. Você precisa estar ligado para isso. Precisa preparar também um material de sondagem vesical de demora. Ele não está com muito líquido, então a gente vai sondar esse paciente, porque vai ser feito Lasix nesse paciente, o famoso furosemida. O Lasix vai ser feito de 2, 3, 4 ampolas. Lembrando que quando a gente for fazer o Lasix no edema agudo de pulmão, a gente não vai diluir o Lasix, tá? A gente vai fazer sem diluir, vai fazer ele puro, porque esse paciente ele já está cheio de líquidos e a gente não vai encher ele mais de líquido ainda. Edema agudo pulmonar cardiogênico, o paciente normalmente está com hipertensão, a pressão dele está bem alta e entra com uma medicação que nós chamamos de Niprid. E o Niprid ele é fotossensível e ele precisa ser instalado em bomba de infusão. O paciente precisa estar com uma pressão não invasiva, sendo aferida a cada 15 minutos. Fica bem atento a isso, porque o paciente vai estar tão hipertenso que vai ter que entrar com o Niprid, que é um nitroprusiato de sódio, tá? Fique atento a isso, estuda um pouquinho sobre o Niprid. Eu tenho aqui no canal falando sobre as drogas mais utilizadas na sala de emergência e também na UTI. Enfermagem. A punção venosa não precisa ser um acesso calibroso. A gente quer evitar que entre muito líquido lá. Então eu posso puncionar o meu paciente com acesso número 20, tá? Número 22, 20. Não precisa ser um acesso calibroso. Você não precisa abrir soro nesse momento, porque o teu paciente ele precisa eliminar os líquidos. Então vai ser feito furosemida. Se tiver muito hipertenso, Niprid. É feito também morfina para acalmar o paciente, fazer com a circulação pulmonar que se espalhe aquele líquido por todo o organismo. E se ele estiver infartado, já vai entrar todas aquelas medicações que nós chamamos, que antes era o Mona, que hoje é Monabix. Vai entrar toda essa medicação, que é o quê? Morfina, oxigênio, nitrato, AS, clopidogrel, heparina. Mas vai entrar todas essas medicações no nosso paciente. Então é muito importante estudarmos, estarmos bem atentos a isso, tá? Fique bem atento a isso. Olha, as dicas que eu te passo aqui, eu passo dicas, assim, de todo o coração mesmo, daquilo que eu vivi e que possa te ajudar. Então, edema agudo pulmonar é uma emergência de enfermagem, uma emergência médica. Esteja atento, pronto para poder atender. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre edema agudo pulmonar ou edema agudo de pulmão, fale como você quiser. E a atuação da equipe médica e da enfermagem é crucial para salvar a vida desse paciente. Eu posso fazer um outro vídeo continuando falando sobre o assunto, porque eu não quero fazer esse vídeo muito longo, que já está bem longo, olha lá, já fui para 9 minutos. Eu queria fazer ele em 5 minutos, mas eu quero te deixar assim, deixar bem claro para você o que é o edema agudo pulmonar e o que a enfermagem pode fazer por esse paciente, tá? Então a enfermagem, só revisando rapidinho, sondagem vesical, acesso venoso, não precisa ser um acesso tão calibroso, reter líquidos, gasometria arterial, oxigenoterapia, engasguei aqui agora, né? E deixar todo o material de carrinho de emergência preparado, intubação orotraqueal, carrinho já puxado, porque esse paciente ele pode parar e talvez esse edema pulmonar ele vira uma parada cardiorrespiratória e a gente vai ter que fazer todas as intervenções de parada cardiorrespiratória. Agora eu quero falar uma coisa para você. Eu posso continuar esse vídeo depois para não ficar tão longo, mas eu quero falar, ó,
Deixa aqui nos comentários sobre qual é o assunto que você quer que eu aborde. Que eu quero abordar aquilo que vocês me pedirem. Eu vou fazer o vídeo aqui e vou deixar aqui no canal para vocês, tá? Porque eu estou aqui para servi-los. Eu estou aqui para que você possa absorver o pouquinho que eu sei, que eu não sei muita coisa nele. Não, eu sei só um pouquinho assim, mas você pode absorver o meu conhecimento, porque eu estou aqui para poder te ajudar, tá? Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de alguns cursos que eu indico para você, uns cursos bons, e-book bons, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.